Oi, gente! É muito bom ter você de volta aqui, ou se você é novo, seja muito bem-vindo! Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês todos os mangás que eu li nesse ano até agora. Então, desde janeiro até abril são os mangás que eu li. Mas antes do vídeo começar, já peço pra vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, deixarem um comentário bacana, mandar pra todo mundo e sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, gente, ano passado, quem viu, né, eu fiz algum vídeo sobre, e lá eu falei que as minhas leituras não foram boas, assim, em questão de quantidade. Gente, eu li pouquíssimos mangás, então, nesse ano eu queria, assim, fazer melhor do que eu fiz ano passado. E eu não vou mentir, foi muito difícil, porque nesse ano eu comecei a faculdade, então, assim, foi um pouco complicado conseguir conciliar tudo isso. E em janeiro, gente, já vou falando, janeiro foi o meu melhor mês, foi quando eu li mais mangás, inclusive eu não tinha começado a faculdade ainda, mas eu vou começar, gente. Os primeiros mangás que eu li em janeiro foram My Hero Academia, volume 32 e 33, gente. Se eu não me engano, My Hero é completa em 42 volumes, né? E eu não tenho completo aqui em casa, gente, confesso. Eu acho que faltam poucos, falta menos de 10, gente, pra eu completar. E eu tava eu tava lendo My Hero desde o ano passado, eu li, tipo assim, um volume atrás do outro. Só que chegou aqui, gente, eu parei no volume 33, eu tenho o 34, eu acho que eu tenho até o 38, mas eu não tenho o 37. Ou eu tenho até o 39, mas eu não tenho o 38. Enfim, eu parei no volume 32 porque é o final da sexta temporada, gente. Eu acho que é o final da sexta temporada, que foi a última temporada de My Hero que eu assisti. E, gente, eu tô certa? Enfim, gente, é algo assim, sabe? Então, ó, inclusive o Midoriya, né, já parou e tal. Eu acho que nesse volume do 33 ele volta, né, a classe consegue trazer ele de volta e tal. Mas eu dei uma parada, gente, porque eu quero comprar os outros volumes, eu quero completar a minha coleção de My Hero pra ler tudo de uma vez, sabe? Que eu acho que vai ser bem legal. Eu lembro, gente, que eu não adorei esses volumes, porque, gente, sei lá, sabe, eu achava ok. Eu não gosto muito desse, tipo, do Midoriya ficar meio longe. Eu gosto muito quando ele tá junto do pessoal, mas a cena deles resgatando ele é muito legal, muito bonita. E eu lembro que eu me emocionei em algum desses volumes, gente, acredito que no 33. Enfim, eu tô ansiosa pra minha leitura de My Hero, porque foi isso, né? Eu acho que a última temporada que eu assisti foi a sexta temporada. Eu, obviamente, tenho vários spoilers de My Hero, só que assim, gente, faz tanto tempo que eu vi que eu provavelmente não lembro, assim, de quase nada, então quando eu estiver lendo, vai ser uma surpresa. E é isso, eu tenho interesse de, tipo, fazer uma maratona, de ler até do 34 até o último volume. Eu não sei se isso vai acontecer, porque eu não tô comprando mangás com tanta frequência, né? Então talvez algum dia eu só pegue pra ler os volumes que eu tenho aqui em casa. Mas é isso, gente. Os primeiros volumes que eu li, os primeiros mangás que eu li em 2026 foram My Hero Academia volume 32 e volume 33. A próxima, gente, foi uma série inteira que eu li, na verdade reli, gente. Eu acho que é a terceira vez que eu leio essa série desde que eu desde que eu comprei, né, os mangás. E eu estou falando de Aono Flag, gente. Tem aqui do volume 1 ao volume 8, porque eu li a série inteira, né? Não vou colocar todos os volumes aqui na tela. Enfim, eu amo Aono Flag, gente. Eu acho que é, tipo assim, um dos meus mangás favoritos. Meu sonho é que algum dia tenha um anime, porque merece muito. É uma obra muito boa. E é isso, gente. Eu gosto muito, muito, muito. Não tenho o que falar, sabe? Eu recomendo demais. A única coisa, assim, que eu diria é que eu queria que fosse maior, gente. Eu acho que, assim, o último volume, assim, termina meio do nada e a gente tem um time skip só com o protagonista dizendo, assim, as coisas que aconteceram, né? Então eu preferia que fosse um pouquinho maior pra gente ver, assim, como as coisas se desenrolaram. Mas o importante é que é muito bom e que eu gosto da série inteira, eu gosto dos personagens, eu gosto do final. A minha única crítica é isso, né? Eu queria que fosse maior. Mas enfim, gente, tá aí Aono Flag do volume 1 ao volume 8. Eu amo essa série e eu recomendo, assim, pra todo mundo.
Os outros mangás, gente, que eu li ainda em janeiro, eu acho, gente. Eu acho que a gente ainda tá em janeiro. Foram os volumes 1 e 2 de Skip and Loafer. E assim, gente, eu assisti o anime de Skip and Loafer quando tava sendo lançado. Foi assim que eu conheci a obra, né? E eu lembro que quando anunciou aqui o mangá no Brasil, eu fiquei muito feliz e triste ao mesmo tempo, porque esse mangá é muito caro, não tem nenhum motivo pra ser caro desse jeito, né? Eu comprei esses 2 volumes juntos, né? E eu li assim, gente, o volume 1 eu li tão rápido, eu fiquei até surpresa, eu li extremamente rápido. E é uma obra muito boa, gente. Eu acho que funciona muito ler um volume atrás do outro. Só que é aquilo, né? Eu já tô dando uma pausa de comprar tantos mangás assim. E esse mangá que é caro desse jeito, gente, então assim, vai demorar pra eu ter os outros volumes. Eu já tenho o terceiro volume, só que eu quero esperar pra pelo menos ler o quarto. Ou melhor, comprar o quarto, que aí eu leio um atrás do outro, sabe? Eu acho que é uma série que funciona muito bem assim. Eu amo Skip and Loafer, eu recomendo muito, de verdade, gente. É uma obra muito boa, os personagens são legais, os protagonistas e os secundários. E é isso, gente. Deixa eu ver aqui como o volume 2 terminou, gente. Porque eu lembro que a Mitsumi, né, e o menino, é Shima o nome dele, gente? Acho que é isso. Eles meio que, assim, tiveram um desentendimento, não vou chamar de briga, né? Porque o Shima tinha matado a aula e ela ficou, você não deveria fazer isso. A Mitsumi ela é meio chata, gente, mas eu gosto dela. Ela é muito legal, tipo, ela tem intenções boas, sabe? E eu tô curiosa. Eu não lembro muito, né, do anime, porque faz um tempo já que eu assisti. Só que eu tô muito curiosa pra saber mais sobre o Shima, sabe? Sobre o passado dele. Que ele era um ator infantil, acho. Ele era basicamente forçado a fazer isso, porque ele não queria. Pela mãe dele, eu acho. Não sei, eu tô muito curiosa, gente. Eu tenho alguns spoilers de Skip and Loafer. E... tipo assim, eu tô muito curiosa pra ler, sabe? Ver isso acontecendo. Será que algum momento vai ter uma segunda temporada, gente? Eu não sei. Enfim, os próximos mangás que eu li, gente... eu não sei se eu mostro... eu vou mostrar por mês, gente. Porque em janeiro, esses dois... no caso, Boys Run the Riot, volume 1 e volume 2. Esses foram os últimos volumes que eu li em janeiro, né? E, se eu não me engano, eu já tinha lido o volume 1, só que aí eu peguei pra reler, né? Porque já fazia muito tempo, então eu reli o volume 1 e li o volume 2. E eu acho uma obra bem legal, gente. Tipo assim, ela é curtinha, só tem 4 volumes. E eu acho que tinha, sabe, espaço pra ter mais volumes, só que é legal, sabe? Eu acho que o autor terminou no momento certo, sabe? Porque eu acho que se continuasse, talvez ficaria meio repetitivo. Porque uma coisa que fala muito, né? Basicamente, resumindo a história, os personagens eles criam uma marca de roupa. E o que acontece muito é que, tipo assim, não é fácil, sabe? Não é simplesmente, eles criam lá um design da hora de uma camiseta, abrem o site e todo mundo vai comprar, sabe? Não é isso. Então, como demora muito, eu acho que ficaria um pouco repetitivo, sabe? Mas enfim, gente, uma coisa ruim de não gravar vídeo de leitura, tipo assim, no mesmo mês ou assim que eu termino de ler, é porque eu não consigo me lembrar o que exatamente tem nos volumes. Porque, gente, já vou falando. Eu li essa série inteira, só que eu li em momentos diferentes. Só o volume 1 e 2 que eu li um atrás do outro, só que o volume 3 e 4 eu li em meses diferentes, sabe? Então eu não sei dar a minha opinião no que aconteceu no volume 1 e no volume 2, não dá. Mas enfim, gente, em janeiro, esses foram os últimos volumes que eu li. Aí, gente, em fevereiro, eu li o volume 3. Inclusive, gente, fevereiro foi o pior mês, que inclusive foi o mês que eu comecei a faculdade. Eu só li 2 volumes, gente, que foi Boys on the Riot, volume 3 e Horimiya, volume 1, gente. Eu tenho Horimiya aqui em casa há muito tempo. Eu comprei um kitzinho que tinha... acho que até o volume 7. Só que, assim, gente, eu não conhecia nada sobre Horimiya. Só que as pessoas falavam. E eu sempre via as pessoas falando que o mangá era melhor que o anime, né? E eu fiquei curiosa, porque acho que até na época que Horimiya lançou aqui no Brasil, a gente não tinha muito mangá de romance, sabe? Então eu fiquei curiosa. E aí eu resolvi ler. Gente, eu não gostei. Eu não gostei, gente. Não consegui me prender, sabe?
não me prendi na história, não me prendi aos personagens. E, gente, eu vou dar mais a minha opinião, porque eu li o segundo volume também, gente. Então, em fevereiro, eu só li, gente, 2 volumes, que foi Boys Run the Riot, volume 3, e Horimiya, volume 4. Em março foi um pouquinho melhor, gente, mas assim, não foi incrível. O primeiro volume que eu li em março foi Mao, volume 2, que inclusive, gente, eu fiquei bem interessada de continuar essa série, gente. Eu, assim como a Horimiya, eu não sabia nada sobre... Na verdade, em Horimiya eu ainda sabia mais do que Mao. A única coisa que eu sei é que é da mesma autora de Inuyasha. Só que eu também não sei nada sobre Inuyasha, então não ajudou em nada. Mas eu gostei, gente. Eu gostei do volume 1, gostei do volume 2, fiquei interessada. Se eu não me engano, tá lançando ou vai lançar um anime. E eu não sei se eu vou assistir, gente. Porque pra mim assistir anime é mais difícil do que ler mangá. Mas eu gostei do volume 2 e eu quero continuar a série, gente. Outro volume que eu li em março foi Horimiya, volume 2. E assim, gente... eu falei, né, no volume 1 que eu não gostei. E não foi nem negócio, tipo assim, eu lia e eu ficava... Nossa, que saco, nossa, que ruim. Não, gente, é só que nada me prendeu, sabe? Nada. Os personagens, eu acho eles ok. O romance, assim, a Rory e o... Nossa, que ridículo, a Rory e o Mia. Ele já tá bem óbvio, pelo menos que ela gosta dele. Eu não lembro se tem alguma cena que ele já demonstra interesse nela. Mas acredito que sim, né? Só que assim, gente, sabe, não tem interesse. Talvez esses personagens também sejam um casal, vão ser um casal mais pra frente. Não ligo pra eles, sabe? Inclusive um negócio que eu percebi, gente, lendo isso, é que eu não sei porquê, mas parece que a autora é meio homofóbica. Eu não sei, é porque às vezes tá lá a cena normal, aí, sei lá, o Horimiya fala alguma coisa pra esse cara e esse cara fica assim... Ih, que isso? Ih, tá me estranhando. E isso acontece várias vezes, gente. Ou então a Rory fala alguma... o carinha lá, o Mia... Gente, eu nem sei se o nome dele é Mia. Eu acredito que sim. Mas o Mia fala alguma coisa e a Rory fica, tipo, assustada, achando que ele é gay, sabe? Sei lá, gente. Eu achei um negócio assim que aconteceu algumas vezes e eu fiquei, nossa... Por que isso é tão recorrente nessa série? Mas enfim, tá aí, gente, Horimiya do volume... Horimiya, volume 2, né? Eu tenho aqui até o volume 7, se eu não me engano. Eu não sei se eu vou ler mais volumes, gente, porque realmente não me interessei. Mas eu já tenho eles aqui, né? Então talvez num dia que eu não tenha nada pra fazer, vai que eu pego pra ler os outros volumes de Horimiya. Duvido que isso vai acontecer. O próximo volume que eu li em março foi Boys Run the Riot, volume 4. E é isso, gente, conclusão da série. Eu achei que foi uma conclusão legal, que tem um espaço, assim, pra mostrar mais o que poderia ter acontecido, né? Mas é isso, gente, é bom terminar no momento certo, porque, sei lá, vai que o autor se perde, sabe? Não sei. Então é isso, eu recomendo. É uma série curtinha, rapidinha, que trata assuntos interessantes, sabe? Então eu recomendo. Boys on the Riot, volume 4. E o último volume que eu li em março foi Slamdunk, volume 7. Ai, gente, Slamdunk é uma série que eu gosto muito, mas o que me incomoda é o protagonista. Gente, eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Eu acho ele muito chato. Eu acho ele muito... Ai, como eu posso dizer? Chato, sem noção, sabe? E, gente, esse foi o último volume que eu li em março. Mas eu já vou colocar os primeiros volumes que eu li em abril, gente, que foi o volume 8 e o volume 9 de Slamdunk. Já vou colocar aqui, né, porque eu vou falar ao todo, assim, do que eu lembro desses volumes. Tá acontecendo um campeonato, gente, acho que é chamado assim, não tenho certeza, né? E eu tenho um spoiler de Slamdunk, gente, que eu sei que em algum momento o protagonista, qual é o nome dele? É Isagi? Não, esse não. É o Takemichi? Não. Ah, gente, o do cabelo vermelho, vou chamar ele assim. Eu sei que tem algum momento que ele raspa a cabeça dele, ele tira o topete. A minha teoria é que ele perdeu, assim, um jogo que ele tava com muita expectativa, ele ficou muito triste e aí ele raspa a cabeça. Essa é a minha teoria, né? E o que acontece? Eu não gosto
dele, eu já falei, eu acho ele muito chato. E uma das razões que ele é muito chato é que ele tem um ego muito grande, ele se acha o gênio, ele se refere assim, ele acha que ele é o gênio do basquete, né? E toda vez que ele é colocado na quadra, eu fico, assim, claro que eu torço pra eles, né, gente, pro time e tal. Só que eu fico tipo assim, nossa, tomara que ele faça alguma besteira pra diminuir o ego dele, sabe? E ele faz besteira, só que ele também acaba tendo um destaque, sabe? Então, toda vez que ele faz uma besteira, ele começa a questionar se ele realmente é um gênio. E aí, quando ele começa a questionar, eu fico, ai, será que finalmente o ego dele vai diminuir? Só que aí ele fala, tipo assim, não, eu sou um gênio. Aí ele faz alguma coisa, assim, boa no jogo, e aí o ego dele fica, assim, nas alturas, né? Eu acho que como essa parte, né, que a gente tá é meio que um campeonato, eu acredito que eles não vão ganhar, que eles vão perder, e aí vai ser nessa perda que ele vai raspar a cabeça. Então, tipo assim, gente, por mais que eu quero que eles vençam, eu também quero que eles percam, porque eu não aguento mais o ego dele. É claro que eu acredito que depois que. Se eles perderem, né? Eu tô falando que depois que eles perderem, mas assim, se eles perderem, ele vai ficar chateado e talvez o ego dele dê uma diminuída. Talvez, mas eu também não quero que ele mude completamente de personalidade, né? Porque ficaria meio sem sentido. Eu acho que se eles perderem, vai ser um choque de realidade nele pra ele focar mais. Porque mesmo depois, assim, no nono volume, ainda tem coisas do basquete que ele não sabe, sabe? Que ele não sabe, sabe? Então, talvez ele se perdendo vai ser um choque de realidade dele, talvez o ego dele diminua, ele foque mais, sabe? Então, eu tô animada. Não sei se é exatamente isso que vai acontecer, né, gente? De novo, eu só fiz essa teoria baseada num vídeo que eu vi dele chorando e depois aparecendo com o cabelo raspado. Mas é isso, tô ansiosa, gosto muito de Slamdunk, gente. E é isso, vamos ver os outros volumes. Agora... Nossa, gente, calma. Gente. O volume 7 eu li em março, né? Aí o volume 8 e o volume 9 eu li em abril. E o último volume que eu li em abril, gente, eu terminei ontem, inclusive, foi Vinland Saga volume 1. Ai, gente, eu queria muito acumular os volumes de Vinland Saga, inclusive tá quase acabando, eu acho que... No caso, essa é a versão deluxe, gente. Eu acho que acaba em 14 volumes, talvez? Não tenho certeza. E eu queria muito acumular os volumes aqui em casa e ler tudo de uma vez, sabe? Porque eu gosto muito de Vinland Saga, gente. Eu já assisti o anime, as 2 temporadas, inclusive mais de uma vez. E eu queria ler o mangá, e eu acho que é uma obra muito boa e que funcionaria muito se eu lesse um atrás do outro, né? Só que, gente, eu acho que eu só tenho até o 3º volume da versão do Deluxe. E eu fiquei com muita vontade de ler, então eu peguei o primeiro volume pra ler, gente. Eu gostei muito, é muito bom. Eu sabia que eu ia gostar. Só uma coisa, gente, é que Vinland Saga o mangá começa de um jeito diferente do anime. No mangá, a gente começa com ele já atacando, eu acho que é uma base francesa ou algo assim, sabe? O Thorfinn já tá com um Askeladd e tal. É naquela parte que o Thorfinn pula assim na ponte e ele... Eu nem sei se eu posso falar isso, mas ele arranca a cabeça do cara assim que tava comandando, sabe? Começa aí eles voltam lá pro lugar deles, dos vikings, sei lá, o Thorfinn desafia ele pra um duelo, aí ele perde e tal. E aí, quando ele tá no barco conversando lá com aquela menina, que é uma escrava, eu acho, ele fala sobre Vinland e aí a gente tem um flashback, que aí começa o anime. No caso, o anime começa com o Thorfinn... Com o Thor fugindo. Mas depois disso, sabe? Com o Leif contando a história de como ele chegou em Vinland e tal. Essa foi a única diferença que eu notei, gente. E esse volume, dessa versão deluxe, termina com o Thor morrendo e o Thorfinn gritando que vai matar lá o Askeladd. Tô muito ansiosa pros outros volumes, é claro, eu já assisti, então eu tenho, assim, noção do que vai acontecer, mas já faz um tempo, né, gente? Então, eu não lembro totalmente de tudo, e mesmo se eu lembrasse, vai ser bom, porque é Vinland Saga e é muito bom. Bom, gente, esse foi o último volume que eu li, mas tem um que eu também quero mostrar, gente, que eu comecei nesse mês de abril e eu não terminei e eu não acho que eu vou terminar, gente, porque
Tá difícil, tá complicado. Eu não gostei, que é A Noite Além da Janela Triangular, gente. Eu li, eu não cheguei nem na metade, ó, tá vendo? Eu não cheguei nem na metade. E assim, gente, não dá. Não dá, não é interessante. E por esse pouco, né, que eu li, não sei se vai ser uma história episódica ou se vai, tipo assim, ter um mistério, sabe? Mas, ai, gente, não gosto, sabe? Hoje ainda é dia 29 e eu vou continuar lendo. Eu não acho que eu termino até amanhã, porque é isso, gente, eu não gostei. Eu tô meio que me forçando a ler. Claro, eu leio assim, só que eu fico tipo, nossa, não dá mais. Aí eu paro, né, gente? Eu não fico, assim, me torturando. Mas eu vou ler até onde dá. E é isso, gente. De novo, eu não acho que eu vou terminar até amanhã. E, inclusive, eu nem acho que eu vou terminar esse volume, gente. Eu tenho esse e o segundo. E ainda bem que eu parei aí, porque os outros volumes é uma série. Se eu não me engano, gente, é uma série grandinha. Eu acho que tem uns 10 volumes, 10, 12 volumes. E eles estão sempre em promoção. E ainda bem que eu não comprei, gente. Eu esperei pra ler. Ainda bem que eu não comprei, porque senão eu teria uma série inteira aqui que eu não gostei. Mas enfim, gente, foi esse aqui, né? Que tecnicamente não foi o último volume que eu li, mas eu quis colocar do mesmo jeito. Enfim, gente, foi isso pra esse vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir. Se eu vou continuar fazendo esses vídeos, tipo assim, depois de um tempo, depois de vários meses, aí eu gravo um vídeo mostrando, assim, o que eu li nesses meses, ou se eu vou conseguir fazer mensalmente. Tudo depende da quantidade de volumes que eu leio no mês, né, gente? Eu não vou gravar um vídeo falando sobre os 3 volumes que eu li naquele mês. Mas enfim, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa um comentário bacana, manda pra todo mundo. E tchau, até o próximo vídeo.